Há feridas que não foram causadas por acidentes da vida, mas por pessoas que escolheram ferir, manipular e explorar. Pessoas que entraram na sua história com aparência de verdade, com palavras certas, com gestos que pareciam sinceros, mas que com o tempo revelaram intenções distorcidas, egoísmo e uma frieza que você nunca imaginou que pudesse existir em alguém que esteve tão perto. E o mais difícil de aceitar não é apenas a dor que elas causaram, mas o fato de que muitas vezes parecem seguir a vida normalmente, como se nada tivesse acontecido, como se o sofrimento que deixaram para trás não tivesse importância alguma, como se você fosse apenas um capítulo descartável na história delas. E é exatamente nesse momento que algo começa a crescer dentro de você, algo silencioso, mas extremamente poderoso, um desejo profundo de justiça, uma necessidade quase inevitável de ver que tudo aquilo não ficou impune, de acreditar que, em algum momento, a vida vai cobrar cada lágrima, cada noite mal dormida, cada dúvida que foi plantada dentro de você. Porque ninguém suporta a sensação de ter sido usado, enganado e emocionalmente ferido, enquanto o outro simplesmente segue em frente como se nada tivesse acontecido. E talvez você já tenha sentido isso de forma intensa. Talvez você tenha confiado além do que deveria, tenha se entregado emocionalmente, tenha acreditado que estava construindo algo verdadeiro, algo sólido, algo que valia a pena. Mas no fundo essa pessoa escondia um lado manipulador, frio e egoísta, alguém que se aproveita da sua bondade, que distorce situações para te confundir, que faz você duvidar da sua própria percepção da realidade e no final ainda se coloca como vítima da história. E é exatamente nesse ponto que nasce um sentimento perigoso, aquele desejo silencioso de ver essa pessoa pagar por tudo, de assistir o retorno daquilo que ela causou, de sentir que, de alguma forma, o universo fez justiça e que você não sofreu em vão. Mas aqui está a verdade que quase ninguém tem coragem de dizer de forma tão direta. Enquanto você espera o sofrimento do outro, você continua revivendo o seu próprio. Você continua preso emocionalmente a quem já deveria ter perdido qualquer espaço dentro da sua vida. Se você já sentiu isso, se essas palavras estão refletindo algo que você viveu ou ainda vive, se inscreve agora no canal e deixa um comentário dizendo: "Eu escolho ser livre", porque essa decisão pode ser o primeiro passo para mudar completamente a forma como você lida com tudo isso. A filosofia estoica, que nasceu em tempos antigos, mas continua extremamente atual, foi construída por homens que enfrentaram perdas irreparáveis, traições profundas, injustiças que não poderiam ser corrigidas, e ainda assim escolheram um caminho completamente diferente daquele que a maioria das pessoas escolheria. Eles entenderam algo que muda tudo quando é absorvido de verdade. Não é o que fazem com você que define sua vida, mas o que você faz com aquilo que fizeram. E isso não significa ignorar a dor, não significa fingir que não aconteceu, não significa aceitar injustiça de forma passiva. Significa algo muito mais forte e difícil. Significa não permitir que aquilo continue te destruindo por dentro. Porque pessoas narcisistas, manipuladoras e de má índole têm um padrão, e esse padrão é se alimentar da reação emocional dos outros. Elas precisam da sua dor, da sua confusão, da sua necessidade de respostas, da sua tentativa de entender o comportamento delas, porque enquanto você tenta entender, você continua preso. E é por isso que o maior troco que você pode dar não é fazer o outro sofrer, mas simplesmente sair do jogo que ele criou. É retirar completamente o acesso que essa pessoa tinha ao seu emocional. É cortar o ciclo. É se recusar a continuar participando de uma dinâmica que só te destrói. Ao longo da vida, você vai perceber que existem pessoas que não querem crescer, não querem evoluir, não querem construir algo verdadeiro. Elas querem controle, querem vantagem, querem se sentir superiores mesmo que isso custe a paz de alguém. E quando você tenta dar o troco da mesma forma,
você entra exatamente no mesmo nível. Você passa a agir a partir da dor. E toda decisão tomada a partir da dor tende a gerar ainda mais dor. Os estoicos ensinavam que existem coisas que estão sob nosso controle e coisas que não estão. E quando você começa a separar isso com clareza, algo dentro de você começa a se reorganizar. Você não controla o caráter do outro. Você não controla as escolhas dele. Você não controla a forma como ele age. Mas você controla algo muito mais importante. Você controla a sua resposta. Você controla até onde aquilo vai te afetar. Você controla se aquilo vai definir o seu futuro ou apenas fazer parte do seu passado. E esse entendimento, quando realmente entra na sua mente, muda completamente a forma como você enxerga a justiça. Porque justiça deixa de ser algo externo, algo que depende do outro pagar, e passa a ser algo interno, algo que acontece quando você decide não carregar mais o peso que não é seu. E talvez uma das coisas mais difíceis de aceitar é que muitas vezes você nunca vai ver a consequência imediata na vida de quem te feriu. Muitas vezes essa pessoa vai continuar aparentando estar bem, vai continuar sorrindo, vai continuar vivendo normalmente. Mas o que ninguém vê é o que acontece por dentro, porque quem vive manipulando, enganando e ferindo os outros já está preso em um ciclo interno de vazio, de insatisfação constante, de relações superficiais, de falta de paz. E quando você entende isso, você para de idealizar a queda do outro como se fosse a única forma de se sentir melhor. Você começa a perceber que a sua cura não depende da dor de ninguém. Ela depende da sua decisão de seguir em frente. E seguir em frente não é esquecer, não é apagar o que aconteceu. É lembrar sem sentir que aquilo ainda tem poder sobre você. É olhar para trás e perceber que aquilo que tentou te quebrar, na verdade te ensinou a se posicionar, a criar limites, a reconhecer sinais que antes você ignorava. E esse é o ponto onde a verdadeira transformação acontece. Porque a partir daí você deixa de ser alguém que reage a tudo e passa a ser alguém que escolhe como agir. Você deixa de buscar validação em quem te feriu e passa a construir valor dentro de si mesmo. Você deixa de tentar provar algo para quem nunca quis te entender e começa a viver de forma alinhada com quem você realmente é. E existe algo extremamente poderoso nisso, porque quando você não reage mais, quando você não entra mais no jogo, quando você não tenta mais se explicar para quem distorce tudo, essa pessoa perde completamente o poder. E não existe sensação mais forte do que essa. Não a sensação de vingança, mas a sensação de liberdade. Ao longo do tempo, você vai perceber que aquilo que parecia insuportável foi, na verdade, um ponto de virada. Foi o momento em que você começou a se enxergar com mais clareza. Foi o momento em que você percebeu que não pode entregar sua paz na mão de qualquer pessoa. E isso não te torna frio, não te torna insensível, isso te torna consciente. Consciente de quem merece acesso a você. Consciente do que você aceita e do que você não aceita mais. Consciente de que sua paz tem valor e não pode ser negociada. E no final das contas, a maior vitória não é ver quem te feriu sofrer, mas perceber que você se tornou alguém que não pode mais ser destruído da mesma forma.